Máquina é poder. Sim, os meus seguidores e alunos já sabem que esse é meu lema. Porém, tem muita gente que me fala, Pri, foi fácil. Não, não foi fácil. Foi muito difícil. E por isso eu vim aqui contar como foi o meu começo com as máquinas. Bom, vocês já sabem aí, os meus seguidores, que eu comecei a minha fábrica de salgado, montei a minha fábrica de salgado em meio à pandemia, lá em 2019. Isso mesmo, a minha primeira máquina Luna eu adquiri em agosto de 2019. E como foi? Eu já trabalhava com salgados há 5 anos, eu já vendia salgados, eu já tinha know-how na minha cidade. Mas com qual salgado, Priscila? O grande, meu salgado de bar, de vitrine, que eu vendia na minha cafeteria. E eu quase não atendia clientes de festa, porque eu não conseguia. Não dava. Eu fazia na mão, eu tinha muitas pessoas envolvidas no processo, a minha cozinha era pequena. E para eu crescer, eu tinha que transformar a minha produção em algo realmente profissional. Eu já tinha toda uma pesquisa, eu fiz todos os testes, eu escolhi a máquina que mais se adaptou à minha massa, mais se adaptou ao meu recheio. Isso é importante. Você que ainda não adquiriu a máquina, mas está em vias de, faça testes. Todas as empresas te dão a oportunidade de você ir ao showroom, você levar a sua massa, levar o seu recheio, passar a sua massa com uma pessoa lá que já conhece a máquina, para que o seu produto fique o mais próximo possível do que os seus clientes já estão acostumados. Muito bem, eu fiz esse dever de casa e olha, escolhi a máquina que era mais vantajosa em todos os aspectos. Eu observei várias coisas, pós-venda, atendimento, distância de atendimento, como que seria, treinamento. Eu olhei para tudo isso, além da qualidade dos salgados que eu fiz o teste lá. Quando eu finalmente decidi e fui para a Bralix, porque realmente em todos os aspectos ela ficou à frente de todas as demais, eu fiz a compra, né? Já tinha feito todo um estudo de financeiro, de como eu iria pagar, que também é importante isso para que você saiba como que a própria máquina se pague. E adquiri a máquina, mas assim, quando ela chegou, eu tive muita resistência. E a minha principal resistência foi interna. Eu tive resistência dos meus funcionários muito grande. As pessoas que trabalhavam comigo não entendiam que a máquina estava vindo para facilitar o trabalho. Achavam que a máquina estava vindo para tirar o trabalho deles, para tirar a função deles. E eu tive que fazer um trabalho primeiro nas pessoas, para que as pessoas entendessem que não, a máquina veio para ajudar, a máquina veio para a gente poder atender todo mundo, atender um público que a gente não atende hoje, para a gente poder ir por delivery, porque com essa coxinha grande eu não consigo ir por delivery, né? Com a produção que eu tinha, o tamanho da cozinha que eu tinha, eu não conseguia. E foi primeiro um trabalho interno muito forte. E eu já não estava, no início da pandemia, eu já não estava mais, né, na produção, eu já fazia mais a gestão, a administração da minha empresa, e eu vim para o chão da minha fábrica. Eu voltei para a produção, voltei a usar touquinha, a pôr o avental, a pôr a mão na massa, e aí foram várias coisas que eu tive que administrar. Uma máquina e eu de novo dentro da produção. E foram dias muito turbulentos, além de toda a crise financeira que a gente passava. Então foram muitos desafios juntos. E como foi passar por isso, Priscila? Bom, eu tive que ter muita paciência, eu tive que fazer muitos testes, eu tive que deixar tudo muito anotado. E eu tive uma resistência minha, pessoal, porque eu entendi que eu tinha que reformular minhas receitas. Eu teria que fazer vários testes, reformular, porque a minha receita, igualzinha na mão, ela não ia ficar tão boa na máquina. Então esse é o primeiro ponto que eu assim, digo a você para você prestar atenção. Né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou ter esse problema porque sou eu mesmo que fico na minha produção. Ótimo, mas aí você tem internamente que racionalizar tudo isso, assim, como é que eu vou mudar a minha massa, mudar o meu recheio e vai continuar o mesmo salgado? Sim, é possível, mas você vai precisar se dedicar, você vai precisar ter muita força de vontade e você vai precisar de uma rede de apoio muito grande, que essa me veio do pós-venda da Bralix,
de todo o atendimento que eu tive lá dentro. Por isso é tão importante uma empresa que te dê suporte. Eu fiz os treinamentos, tem lá no site deles, quando você compra o treinamento, tem 2 treinamentos lá, um maravilhoso sobre gestão e administração, tem um outro também sobre como você usar a máquina. Eu assistia, colocava as minhas meninas, as minhas colaboradoras para assistir comigo, mandava o link, e a resistência sempre acontecendo. E quando finalmente eu consegui acertar um produto para a máquina, que eu levei para o meu cliente, me veio uma outra surpresa. Eu tive um problema com o meu cliente também. O meu cliente, que estava muito acostumado com aquela coxinha na mão, falou: não tá igual, eu não quero. E aí eu tinha 2 opções: parar por aí ou crescer e conquistar um novo público. E foi essa a escolha que eu tive. Eu fiz 2 frentes de produção. Eu mantive a coxinha na mão para o café com um preço que me dava rentabilidade, né? Eu vendia a minha coxinha num preço assim mais alto, que realmente pagava a produção, porque daí eu tinha a ficha técnica muito definida. E você quer, né? Eu tenho público para esse, você vai pagar um valor agregado maior pela produção na mão. E fiz uma vertente da produção na máquina para um público que ainda não me conhecia, que era o público de festas e dos salgados pequenos. E olha, a minha massa na máquina para os salgados pequenos ficou simplesmente maravilhosa, sabe? Porque, assim, os produtos e tal, porque eu realmente consegui fazer uma adaptação. E quando as pessoas começaram, e ela ficou mais sequinha, mais perfeita, ficou muito bonitinha, e aí bombou. Né, o resto da história as pessoas já sabem. Eu comecei a vender, assim, tipo, mais de 10 vezes mais. Então, assim, quanto foi o prazo de quando eu comprei as máquinas até esse sucesso acontecer? 6 meses. Isso mesmo, 6 meses. Nesse meio tempo, eu tinha as 2 vertentes caminhando. Né? Eu mantive a produção na mão, mas eu já vim para a produção na mão com toda aquela coisa de empresa, de fábrica. Tudo pesado, tudo medido, a receita né, a ficha técnica pregada na parede, quem me segue já sabe. E aí, assim, foi um processo. Elas entenderam que assim seria melhor e que seria bom. E como eu estava lá dentro da produção, não tinha como ser diferente. Eu estava lá vendo isso. E eu, Priscila, vim para a máquina sozinha. Às vezes alguém me ajudava, às vezes não. E fiquei na máquina, fazendo. Porque você vai perceber que quando você conseguir tudo na máquina, você sozinha faz 5.000 salgados num dia, ó, fácil. Até porque a maceira, né? Eu tenho a Hot Mix 35 da Bralix, que é muito boa. A maceira, ela também ajuda muito, facilita muito. E aí, aos poucos, elas foram percebendo, né? A minha equipe foi percebendo que não era bom, que não, isso deu certo, que legal. E aí, eu tenho uma equipe realmente que eu gosto muito, que estão sempre comigo, vieram, eu tive muito carinho, muita atenção com elas. E hoje eu continuo ainda, 2 anos depois, eu continuo com 2 vertentes. Eu ainda tenho um salgado feito na mão, mas hoje 90% do meu salgado vendido é o fabricado na máquina. E ele vem mais lucro, mais rentabilidade. E o da mão, ele também tem o mesmo lucro e rentabilidade, porque eu fiz simplesmente o quê? Se você quer, você vai pagar por isso. Né? E eu entendi que o meu cliente voltaria se entendesse a qualidade e tudo que eu, né, plantei nos outros anos de empresa, né, anteriores. E foi assim, foi um sucesso. Eu tive muito apoio, mas eu tive que ter muita paciência, persistência. Eu tive que voltar a estudar a respeito de massa, de salgado. Eu tive que descobrir muitas coisas sobre muitos produtos, como que eu ia trocar matéria-prima, sobre marcas, sobre trigo. Fui estudar tudo isso, que na internet você encontra bastante, e o sucesso veio, foi inevitável. Então, sim, vale a pena uma máquina, e sim, máquina é poder. Tá? É só você fazer o dever de casa como você faz em tudo na vida. Dedicação, coragem e muito amor. Não tem como não dar certo.
Vem ser SOS Salgadeiro.